que alguém vai arregar, isso é fato. Porque não tem como a situação ficar assim. E eu tenho uma suspeita de quem seja, e nesse vídeo eu vou falar disso. E hoje também eu vou te mostrar notícias muito relevantes pra você, sempre com o menos viés possível. Não falei isento de viés, porque ninguém é. Mas olhando todos os lados de uma maneira mais equilibrada, e os outros canais do YouTube são muito enviesados, a gente traz sempre os dois lados da moeda aqui. E claro, a gente dá a nossa opinião, critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Então vamos falar hoje de Lula, de Bolsonaro, vamos falar de mercado brasileiro e também grandes oportunidades na Bolsa de Valores e nos investimentos. Afinal de contas, esse é o canal de economia e investimentos. Como se comportou o mercado? Como está a previsão do Brasil? Vamos falar um pouco também de eleições 2026? Tudo isso nesse seu programa de domingo. Bem-vindo ao resumo da Bolsa do canal Investor. Começando aqui com índices da economia brasileira e do mercado brasileiro. Nosso Ibovespa subiu essa semana 0,36%. Vamos dar uma olhada no gráfico, tá? Ele começou a semana aí perto dos 127 mil pontos, tá? Teve uma queda ali até o dia 9 de abril, até que o Trump anunciou o negócio que eu vou te mostrar daqui a pouco. Depois ele subiu bastante, depois caiu e voltou a subir de novo. No final, crescimento de 0,36, famosa andada de lado, né? Mas vamos lá. Já o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, caiu essa semana 0,68%, tá? Se você quiser ver o gráfico, aí está o gráfico do IFIX na sua tela, beleza? Indo para os próximos dados, falando um pouco de internacional, nosso querido SP 500, principal bolsa dos Estados Unidos, subiu essa semana mais de 8% depois de umas reviravoltas incríveis nessa semana com essa história do Trump. A gente vai já falar sobre isso. Dá uma olhada como o gráfico é bem maluco também. O que a gente percebe? Comportamento parecido com o da bolsa brasileira, ele caiu aqui perto do G9, depois subiu, depois desceu, depois ficou mais ou menos aqui 8%. E se você perceber o IVVB11, que é uma forma de você comprar o SP 500 via Brasil, na sua corretora você tem lá o ETF IVVB11, tem outros ETFs também, né, que você pode, não sabe o que é ETF, procura os vídeos no canal aí. Você pode ver que ele se comportou basicamente parecido, então você fala, Daniel, por que o SP500 e o IVVB11 andam muito parecidos? Porque um é o espelho do outro. Mas por que não foi idêntico? Porque provavelmente essa variação que a gente tem aqui sempre é devido à variação do dólar. Como foi uma variação bem pouca, 8,27 para 8,15, provavelmente o dólar variou pouco essa semana. O que a gente vai ver na próxima tela? Vamos conferir isso, tá? Então a gente vê aqui que o dólar, essa semana, realmente variou pouco, menos 0,33%, confirmando aí a nossa teoria. Já o Bitcoin, para a galera que gosta do mundo cripto, subiu essa semana 4,72%. Só lembrando que o Bitcoin acumula esse ano ainda uma queda bem alta, tá? A máxima do Bitcoin é em torno aí de 104, 105 mil dólares e a gente tá aí com 83 mil dólares. Vamos lá falar do Boletim Focus. O que é o nosso Boletim Focus? Daniel, por que a gente tem aqui essa bola de cristal? Porque é o seguinte, Boletim Focus é um bando de economistas e instituições financeiras que se reúnem toda semana para errar o futuro. Como assim? Para fazer uma previsão errada de quanto não vai ser os dados econômicos do Brasil. Tá? Isso é uma piada, tá, gente? Se não fosse relevante a opinião do mercado, eu não colocaria aqui, tá? Lembra que eu sou do mercado também. Essa semana, eles acham que final do ano, né, o IPCA vai fechar aí a 5,65, ou seja, acima da meta de inflação. Eu fiz um vídeo sobre meta de inflação, é um vídeo lá que eu tem uma foto minha, do Bolsonaro, do Lula e tal. Selic é 14,25. A história completa. Assiste esse vídeo depois que eu faço um questionamento sobre a meta de inflação. Eles acham que o PIB vai terminar o ano em 1,97. O câmbio a 5,90, ou seja, abaixo dos R$6, tá? E a Selic terminar o ano a 15%. Vamos ver aqui no final do ano se essas previsões do Boletim Focus vão acontecer, tá bom? Partindo para o nosso próximo item, resumo das principais empresas do mercado financeiro, começando pelo setor BEST, que a família Bassi gosta tanto. Tá? Daniel, o que significa BEST? B-E-S-S-T. É a inicial de cada um desses setores. Bancos, energia elétrica, seguro, saneamento e telecom. Principais empresas de bancos, tá? Então você vê aqui que a maioria dos bancos teve um crescimento essa semana, menos o Banco do Brasil, que ficou mais ou menos estável. O Banco do Brasil, inclusive, que é a principal ação da minha carteira. Passando aqui para a parte de elétricas, tá? Só aqui nesse canal você encontra um resumo bem detalhado, assim, das principais empresas. As elétricas também foram basicamente parecidas, todas fecharam no azul e a Taesa andou aí de lado. Eu tenho ações da Taesa também, uma ótima empresa da minha carteira, inclusive tem o CEMIG também, beleza? Daniel, mas você tem empresa estatal? Não tem... Cara, aqui a gente não tem problema com ideologia. Ai meu Deus, o Estado é terrível e logo eu não invisto em nada estatal. Ai meu Deus, só o mercado é maravilhoso, só invisto no privado. Gente, se você se deixar se guiar por ideologia, você vai fazer péssimos investimentos, tá? Então, na verdade, você está sendo ideológico e está perdendo dinheiro, beleza? Empresa de saneamento, um resumo aí na sua tela também, nada
muito significativo para essa semana. A gente tem também aqui empresas de seguros com uma queda aí de mais uma vez 6% e a IBR3, né, que é uma empresa aí complicada. Eu tenho que fazer um vídeo sobre essas empresas de seguro para vocês, tá bom? A gente tem também aí Telecom. A Telecom, algo chama a atenção. A Oi BR3, que já é uma ação assim altamente questionável, né? Quem gosta de apostar aí num turnaround, tudo bem, né? Daniel, só compra ações na baixa, igual você. Mas eu compro ações de empresas boas na baixa, né? Não significa que você tem que comprar qualquer coisa, tá? Nem tudo que caiu é oportunidade, beleza? Mas uma coisa interessante sobre essa queda, tá? A curiosidade é que, mesmo com um prejuízo de quase 3 bilhões, a Oi quer aumentar o pagamento dos seus queridos executivos em mais de 42%. A gente tá falando aí 199 milhões de reais. Mesmo a empresa dando 3 bi de prejuízo, um aumento de 42%. Muito interessante essa lógica, sendo ironia, tá, gente? E aí, o que a gente tem? A gente tem aqui também principais ações de commodity, tá? Apesar de as principais empresas serem do setor best, as empresas de commodity, é muito importante a gente mostrar isso, porque o Brasil é um país produtor de commodity. Vocês sabem que a minha opinião é que commodity é importante, mas que elas não são suficientes para o Brasil ficar rico, né? Nenhum país do mundo ficou rico somente plantando horta, tá bom? Mas a gente tem aqui um resumo das principais empresas. Um detalhe que eu gostaria de mostrar para você é o seguinte: nossa querida Petrobras caiu 6%. Adoro quando cai, que eu já olho para comprar, se for uma empresa da minha carteira, tá? Nesse caso aqui eu tenho Petrobras e eu tenho a empresa Vale também. E falando um pouco sobre Vale, essa semana eu comprei Vale a um preço menor do que esse daqui e eu vou fazer um vídeo no canal mostrando quanto eu comprei e que preço eu paguei e por que eu acho que Vale e Petrobras podem ser excelentes oportunidades, mesmo que elas sejam empresas muito cíclicas, né? Mas nesses momentos que elas baixam, que é quando o minério de ferro tá barato, ou quando o petróleo tá barato, ou quando acontece algum fator geopolítico que não tem a ver com os fundamentos da empresa, tá? É algo geopolítico ou o preço da commodity, tá? Então é um bom momento para comprar, pressuponho eu. Então, vindo para o que interessa, olha essa história que eu vou te contar, presta atenção nisso. O Trump primeiro elevou a tarifa contra a China para 125%. Lembra que começou em 34%, depois foi para 104%, depois foi para 125%, tá? Uma loucura isso aí, beleza? E aí depois, nesse mesmo dia 9, ele anunciou a redução para os outros países. Você lembra que países da América Latina estavam com 10%, né? Muita gente falou que era por culpa da diplomacia do Lula, que foi muito eficaz e ganhou só uma taxa de 10%, ou porque o Eduardo Bolsonaro é amigo do Trump e a família Bolsonaro, e por isso ele deixou o Brasil só com 10% de taxa. Mas não foi isso, foi mais fácil. Ele pegou a América Latina e taxou em 10%, a Europa em 20% e a Ásia em média em 30%, tá? Com algumas variações aí. No final de tudo isso ele falou o seguinte: vamos reduzir todo mundo aí para 10%. O Trump mudando de ideia igual muda de roupa, né? Mas talvez faça parte da negociação dele, né? Ninguém pode dizer que ele é um mau negociador, né? Pela história dele. E aí ele anunciou a redução para os países para 10%. Com isso, lembra que a bolsa subiu entre o dia 9 e o dia 10? Foi exatamente a data dessa notícia. Então aqui a gente te mostra o porquê que isso aconteceu, tá bom? Esse recuo do tarifaço é por 90 dias, tá? De 10%, beleza? Exceto a China, que ele subiu para 125%. Aí o que aconteceu? Depois, a Casa Branca ainda falou: cara, se for calcular mesmo, essa taxa não é nem 125%, é 145%. Por quê? Porque se soma o patamar acumulado desde março. Então, cara, é uma taxa assim totalmente real. Alguém vai arregar com toda certeza, tá? Não tem como, é insustentável ficar dessa maneira. E, cara, a gente sabe, o Trump tem um livro chamado The Art of Deal, não sei se eu recomendo vocês lerem, eu já li alguns pedaços desse livro, assim, eu não sei se é bom ou ruim ler esse livro, mas enfim, no livro da Arte da Negociação, ele fala que, cara, o meu estilo de negociação é bastante simples e direto. Eu miro muito, muito alto e continuo insistindo para o que eu quero. Às vezes eu me contento com menos do que eu pretendia, mas na maioria das vezes eu consigo o que eu quero. Ou seja, na maioria das vezes ele consegue o que quer e ele fica batendo o pé nisso. Então, cara, você quer, por exemplo, 10% de desconto. Aí você vai chegar lá e pede: cara, me dá 50% de desconto, eu só compro se for 50%. E você coloca a pessoa contra a parede numa situação extremamente difícil, de modo que depois ela baixe e você consiga o que você quer. É um método de negociação justo? Que funcionar, aparentemente funciona, né? Mas se todo mundo fizesse a mesma coisa, como seria o mundo? Não sei como seria, mas uma questão interessante de se analisar, beleza? E aí parece que é o que ele está fazendo com os outros países. Porque tem muito país já feliz, porque, beleza, diminuiu a taxa para 10%. Olha que loucura, os países estão felizes agora porque diminuíram a taxa para 10%. Querido, não tinha essa taxa antes, ou tinha em valores bem menores. Agora estão felizes porque tá em 10%, né? Pra você ver como, nesse caso, aparentemente, com os outros países, tá funcionando, tá? E aí, o que acontece? A China pegou e falou: cara, eu vou aumentar para 125%. E, cara, os Estados Unidos encontrou concorrente à altura. Os Estados Unidos tem que entender que ele não é mais o dono do mundo, tá? Gente, eu não sou anti-americano, não, tá? Eu vou pros Estados Unidos quase todo ano e tal, eu gosto dos produtos americanos, mas, assim, ficar puxando o saco de país também, né? Não é minha função, né? E ele encontrou um concorrente à altura.
Cara, a China tem uma economia pujante, a China é uma das economias que mais cresce do mundo. A China, a poder de paridade de compra, ela é a maior economia do mundo, a economia mais forte do mundo, né? E em dólares é a segunda economia mais forte do mundo. Então, cara, ele finalmente achou um concorrente à altura e eu quero ver quem vai arregar primeiro. Eu já te digo a minha opinião, tá bom? E aí, a Casa Branca, depois disso, falou que o Trump agora está aberto a um acordo com a China. Ou seja, ele está jogando lá em cima, a China está retrucando. Ele falou, não, agora estou aberto à negociação. Uma outra coisa que aconteceu também, a nova pesquisa de popularidade indica que a popularidade dele está caindo muito, né? E para começo de governo é um pouco estranho. Normalmente nos primeiros meses os presidentes têm poderes imperiais, né? Mas as últimas eleições elas têm sido bastante acirradas, de modo que o presidente perder popularidade ainda no começo não é um cenário muito ideal, tá? E muitas pessoas ainda vieram com o papo de, não, a gente pode tentar um governo Donald Trump 3 e tal, eles estão falando isso desde agora, né? O que é contra as regras dos Estados Unidos, mas eles eventualmente podem criar uma regra maluca aí e tal. E o que acontece? Eu acho que o Trump vai acabar regando e depois ele vai dizer que foi método. Então essa história de, vou jogar o preço lá no alto, no final, aquele que devia querer, talvez 10% de tarifa, ou 15% ou 20%, no final ele queria isso, ele falou, cara, vou jogar 100, vou jogar não sei o que, vou dizer que vou pegar o canal do Panamá e tal, pra ter as coisas dele. Mas assim, as pessoas não são bestonas, né? Entendem essa lógica, até porque ele já escreveu em livro isso antes, e não é por entender essa lógica que elas vão estar dispostas a tudo, né? Então, com o concorrente à altura, a China, e se ele quiser bancar, a China vai bancar também, eu acho que ele tende a dar uma regada e vai falar que foi negociação. No final ele vai, não, fazia parte da estratégia e tal, mas a verdade é que saiu um pouco do controle dele e ele achou que seria, sim, um pouco mais fácil, tá? Se as tarifas continuarem desse jeito, vai ser impraticável, cara. Os produtos vão subir de preço nos Estados Unidos, os produtos vão subir de preço na China e provavelmente no Brasil e nos outros países também, então é uma guerra comercial que todos perdem. Cara, tem um fator que ninguém tá falando aqui, que os Estados Unidos sai como vilão. Você fala, Daniel, vilão, você tá botando negócio de vilão na história? Logo você que não fala muito negócio de ideologia ou tenta personificar. Mas assim, a China não taxou os outros países. Então, os outros países vão ter que negociar com alguém. Então, eles vão negociar com a China. Então, o comércio entre os outros países vai continuar. Então, os países vão se unir, vão fazer blocos, etc., para negociar, porque agora eles têm um vilão em comum, que é o Donald Trump nos Estados Unidos. Isso vai fazer o Donald Trump dar ali uma regada e falar que foi ele que foi o negociador e que no final era tudo isso que ele queria mesmo. Vamos avaliar o futuro. Se ele tiver certo, a gente volta aqui para falar, caramba, o Trump é o gênio mesmo. Mas assim, eu acho essa estratégia muito imprudente, na minha opinião. Mas, de novo, como que a gente não tem problema de elogiar quando tá certo, se ele acertar no futuro, mostrar que ele é o gênio, a gente volta aqui e elogia, beleza? Galera, fui pego de surpresa aqui sábado, acabei de ver a notícia aí que o Trump arregou para smartphones e para eletroeletrônicos, né, lá vindos da China. Senão o iPhone ia ficar muito caro nos Estados Unidos, né, e aí a galera do iPhone fica com raiva, já sabe, né? Bom, vamos ver sendo os próximos capítulos. Continua vendo o vídeo que não muda nada o entender do vídeo, só passando essa informação atualizada para vocês, que é um negócio aqui atualiza toda hora, valeu. E o que acontece, Daniel? Pra gente, o que muda? Com isso, com esse negócio das tarifas em alta, o chinês, tanto para ele comprar produto americano fica inviável, quanto para ele vender produto para os Estados Unidos fica inviável. E eles são grandes países parceiros comerciais, tá? Pelo menos eram, né? E com isso, a China precisa comprar soja de alguém, né? Que eles compravam um pedaço de lá. Então, a China compra um volume surpreendente de soja do Brasil nos últimos 4 dias. Então, cara, as vendas de soja no Brasil começaram a disparar, tá? Em 11 de abril a gente percebe isso. Tomara que o preço dos alimentos aqui no Brasil não suba, né? Segundo o pessoal do agro aí, dá para não subir o preço, dá para atender isso aí tranquilamente, sem ter um fator inflacionário. A grande questão é, a gente não sabe se pro Brasil vai ter mais inflação ou não. Eu já vi relatos também de pessoas falando que, cara, agora os produtos chineses vão entrar também em peso, porque eles mandavam para os Estados Unidos, agora eles vão querer mandar para o Brasil e etc. E aí pode matar a indústria aqui, ou pode acontecer alguma coisa. Então, a gente não sabe em que nível a gente pode ter uma inflação ou não, ainda é um mistério. Eu quero crer e quero torcer que tudo isso possa, no final, virar bom pro Brasil, tá? E sobre soja e commodity, porque soja é uma commodity, eu essa semana, como eu falei pra vocês, comprei ações da empresa Vale, né? Eu estou aqui com Vale com 400 mil reais posicionados em Vale, né? Porque meu preço médio é 62 reais, hoje ela tá ao redor de 53 reais, tá? Mas essa semana eu comprei Vale a menos de 50, ou seja, eu estou baixando meu preço médio. Só pra você saber, o preço topo da Vale, eu acho que é cerca de 110 ou 120 reais. Então, se ela dobrar, ela não chega nem no topo ainda. E isso muito provavelmente vai acontecer, porque empresas boas com fundamentos sempre batem as suas máximas históricas no futuro. Então isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer com a Vale. E eu vou ganhar uma grande rentabilidade com isso, fora os dividendos, né? Olha os dividendos que a Vale paga, tá? Média de 8,8% de dividendo ao ano. E isso agora, né? Que nem tá bombando tanto assim. Então esse dividendo pode ficar melhor ainda, tá? Isso aconteceu em outras empresas. Comprei Banco do Brasil, vocês têm medo aí do Estado, né? Estadofóbicos. Comprei na eleição do Bolsonaro, quando na pandemia ele falava aquelas frases
meio questionáveis, né? O pessoal falou que o mercado ia acabar e tal. A pandemia foi sim muito grave, mas assim, em termos de mercado, teve muita histeria. Eu acabei comprando, então ganhei dinheiro no governo Bolsonaro. Ganhei bastante dinheiro agora no governo do Lula, quando alguns creram que ia virar Venezuela, né? E o Brasil tem 350 bi de reserva internacional em dólar, né? Então não tem como virar uma Venezuela, tá? Claro que pode piorar as coisas e tal, mas não tem como. E eu aproveitei para comprar nessas duas situações a 62% de rentabilidade. Cara, a eleição do Lula foi um dia desse, tá? 2 anos atrás. Então, 62% de rentabilidade. Ou seja, eu comprei isso aqui, sei lá, 400 mil reais, eu já tô com 728. Fora o dividendo anual, cara. Me paga, fora esse dinheiro aqui, me paga mais quase 10% de dividendo ao ano. Em relação ao que eu investi, que é o yield on cost, mais de 15% ao ano. Cara, de verdade, a Selic hoje tá 14%, arredondando, tá? Você ganha 14% ao ano na Selic. Beleza, show de bola. Só que você paga imposto de renda. Fora isso, não é um investimento produtivo, né? Você está investido aí na dívida do Estado. Mas assim, você conhece empresas que pagam 15% de dividendo, 16%, 20% de dividendo, isento de imposto de renda? Pois é, dependendo do preço que você compra, isso pode acontecer. E eu mostro aqui na prática. Influencer só mostra a carteira quando a bolsa está em alta, né? Aqui, a bolsa não está em alta e eu estou mostrando a minha carteira. Não estou mostrando completo, porque eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas as principais estão aqui, ó. Banco do Brasil Seguridade, 60% de rentabilidade. Petrobras, 20% de rentabilidade. Dá uma olhada. Acho que caíram 1%, 14%, 4%, pouco, né? Isso é porque tá em baixa. Quando tiver alta, isso aqui fica tudo verde, tá? Cara, olha a Petrobras aqui, ó. A Petrobras, eu tenho 30% de dividendo ao ano de yield on cost nela. Ou seja, todo o dinheiro que eu coloquei, em média, eu recebo 30% ao ano de volta isento de imposto. Você fala, é um péssimo negócio, porque o governo pode intervir na Petrobras. Cara, claro que o governo pode fazer cagada, pode, teve governos anteriores que fizeram cagada, mas, cara, é só você saber avaliar. Tira um pouco a ideologia de jogo que você vai ganhar mais dinheiro. Garanto pra você, tudo bem? Continuando com o Brasil, IPCA, inflação subiu 0,56% em março, puxado pelas altas dos alimentos. Lembrando que os 3 primeiros meses do ano, normalmente eles têm uma inflação mais alta. O que aconteceu? Em janeiro a inflação não foi tão alta, por quê? Porque teve o bônus de Itaipu, uma redução da tarifa e tal, depois você pode pesquisar isso aí na internet. Então, em janeiro, o dado do IPCA geral não foi tão alto, só que, claro, você tem que ver a inflação dos alimentos, que é o que mais importa para as pessoas pobres e tal. Então, eu acho muito importante esse tema da inflação dos alimentos, por isso que eu trago para você. Porque rico, se o alimento sobe de preço, ele continua comprando do mesmo jeito. Agora o pobre, se sobe o preço do alimento, para ele é muito importante. Então eu faço questão de trazer esses dados aqui, tá bom? A gente tem também duas situações interessantes sobre Lula e Bolsonaro. Cara, as pessoas desejando morte de político é um negócio sinistro, né? Tem um deputado que ele pediu a morte do presidente Lula. Ele falou assim, cara, eu quero... Ele não pediu a morte, né? Vamos corrigir as palavras. Ele desejou muito que o presidente Lula morresse. Cara, eu quero que o Lula esteja morto e tal, e etc. Assim, até onde a ideologia pode chegar, cara? E assim... E se diz cristão, né? É a moda dos cristãos que deseja que outro morra. Mas enfim. E depois, muita gente da própria direita criticou ele, outras pessoas criticaram ele, tanto que o deputado depois foi lá pedir desculpa. Ele falou que não deveria se pronunciar assim, que um cristão não pode pedir a morte dos outros, né? E é verdade, mas assim, que ele falou, né? E muita gente compartilha desse pensamento, tá? E aí, do outro lado, o presidente Bolsonaro passou mal, né? Ele tava no Rio Grande do Norte ali com apoiadores e tal, e ele passou mal, aquela questão dele da barriga, etc. Ele tomou a facada. Muita gente fala que a facada foi fake, né? Que usou os ideológicos do outro lado. Não, a fakeada no Bolsonaro. Cara, assim, beleza, se foi fake, ele é o gênio do marketing da história cinematográfica. Mas, cara, não foi fake, né? Não foi fake, assim, vocês também. Tudo que o outro lado fala necessariamente tá errado e tudo que o meu lado fala normalmente está certo. Então, cara, não tratem as coisas assim. O Bolsonaro realmente tomou uma facada. Os órgãos internos aí dele da barriga realmente tem problemas, né? Claro que o Bolsonaro também se alimenta muito mal, né? De vez em quando tem uns vídeos dele comendo leite condensado com pão, com camarão. Aí o pessoal fala, é pra marketing, é pra parecer que ele é mais pobre do povão. Mano, eu acho que ele come essas porcaria mesmo. Então assim, no caso dele, não sei se a alimentação dele deveria ser um pouco melhor, né? Mas quem sou eu pra indicar, né? Nutricionista de ex-presidente agora. Enfim, vamos trazer mais notícias de Lula e Bolsonaro sempre, porque as eleições de 2026 já começaram. Por enquanto, ele continua inelegível, mas tá aí rodando o Brasil, querendo numa volta à elegibilidade. E nessa de rodar o Brasil, ele passou mal. E eu já vi pessoas aí do outro lado, apesar de não ter nenhuma grande pessoa desejando a morte de Bolsonaro, ou um grande político, mas nos comentários, né, em rede social, você vê uns maldosos, né, ali desejando morte de Bolsonaro e tal, e etc. Então, cara, eu não sou desse. Desejar a morte de ninguém, bicho, pra mim aí já é ser ideológico demais, né, perder completamente os valores, tá? Então aí que melhora aí o Bolsonaro, melhora aí o Lula e beleza. Belezura? Então esse foi o resumo da segunda semana de abril
abril, aqui do canal Investland. E de novo, mostrei para você minha carteira de investimentos lucrativa mesmo com a bolsa na baixa. Então, poxa, acho muito importante você se inscrever no canal para aprender investimento. A gente tem uma didática incrível. Esse vídeo é mais de resumo de notícia, mas vê os outros vídeos do canal de economia, de finanças, investimentos e tal, você vai ver que a didática é incrível, a edição é muito legal. Uma criança de 10 anos conseguiria aprender a investir vendo nossos vídeos, então vale muito a pena. Tem excelentes oportunidades que você pode estar perdendo agora. E 2, porque aqui, como eu não dependo desse canal para sobreviver, como eu não tenho pacto com político, eu não sou ideológico de algum partido e tal, a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. É assim com o Lula, é assim com o Bolsonaro, é assim com o Milei, é assim com o Trump e etc. E essa semana agora tem mais 2 vídeos excelentes que eu vou postar aqui nesse canal, então se inscreve, deixa o sininho de notificações. A gente se vê no próximo vídeo.